esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Desde já quero agradecer por todo o vosso apoio que têm dado, partilhar os nossos reels, ver os nossos vídeos. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema interessante que é cuidar do corpo à luz da Bíblia. E para falarmos sobre este tema, nós trouxemos uns convidados especiais, a Susana e o Adler. Se vocês quiserem apresentar, já os disse o nome. Então, eu sou Susana, não sei o que é suposto dizer, tenho 29 anos, né? Somos da Igreja de Valcão, mas estamos a morar na Feira e somos casados, né? À espera de uma menina. Bom, eu sou o Adler, tenho 30 anos, mas já vamos fazer 6 anos de casados, não é? no final deste mês, não é? Para a semana já. Então, como a Sara disse, estamos à espera também, não é, da nossa primeira filha, não é? Vai ser uma menina. E estamos aqui, não é, para tentar ajudar e trazer também tudo que esteja relacionado com a Bíblia sobre a saúde e o exercício físico. É isso mesmo. Bia, queres dizer alguma coisa? Pronto, a mim já me conhecem. Pronto, eu não sou muito deste ramo, mas acreditamos que os nossos convidados vão ser de bênção para nós e vão-nos ajudar a meditar um bocadinho neste tema à luz da Palavra de Deus. É isso. Vamos então começar. Aqui algumas perguntas vou fazer e vamos ver as respostas do Adler e da Susana e vamos ver como é que corre. Bem, primeira pergunta. É importante um cristão ter uma boa atividade física? Se sim, porquê? Sim, sem dúvida. Até porque a atividade física, como nós sabemos, é um dos pilares para termos um corpo saudável. Né? E nós vemos a Bíblia e esfolharmos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia dá essa importância ao corpo. Aliás, nós somos constituídos por corpo, alma e espírito, né? Ou seja, é um dos pilares do nosso ser. E então, se o exercício físico é um dos pilares para termos um corpo saudável, faz todo o sentido que a resposta seja sim. Porquê é que a gente pode dizer isso? Que a Bíblia dá importância ao corpo? Um exemplo muito prático é a quantidade de milagres que nós temos em relação ao nosso corpo. Se não fosse importante, acho que Jesus não se teria dado ao trabalho de curar tanta gente, de fazer tantos milagres nessa área, não é? Também o conselho que temos de Paulo a Timóteo, não é? Quando ele disse lá a Timóteo para beber um copinho de vinho, por causa da sua saúde, não é? E também outra questão que nós costumamos falar em relação ao corpo, que eu acho que não é muito falado, devia de ser um bocadinho mais falada, que é quando Deus criou todas as coisas, deu ao homem para tomar conta delas, para ser mordomo das coisas. Isso inclui o nosso corpo também. Ou seja, Ele também criou o nosso corpo com essa finalidade, ou seja, o corpo nós também devemos de cuidar como mordomos e fazer o melhor que nós podemos fazer, ok? Eu sei que, pronto, isto é um termo assim, se calhar um bocadinho, há muitos que não concordam, que acham que é mais a parte, devemos dar mais importância à parte espiritual, mas se calhar também vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isso. Exato. Bom, sim, sem dúvida, como a Sana estava a falar, é super importante, não é? O cuidado do nosso físico, do nosso corpo, até porque também acredito que vamos debater um pouquinho hoje qual é a importância de termos esse cuidado para o resto da nossa vida e para o nosso dia a dia, não é? Hoje em dia vemos sim que é super importante, claro, termos o nosso cuidado com a nossa vida espiritual, não é? E para quem aqui nos está a ouvir e para quem acredita, não é? Que lê a Bíblia, quem faz o seu devocional, quem ora. E sabemos que esse cuidado que nós temos que ter é o fundamental, tem que estar na base de tudo. Mas o cuidar do nosso corpo, o cuidar do nosso físico, não é? Vamos ver também que vai ter aqui uma atenção muito importante, não é? E sem dúvida que sim. Sim, eu até, interessante, nós estamos a falar sobre isto nas reuniões de jovens, não é? Aqui do Balcão Brovar. E na altura, não sei se lembra, dei um exemplo também sobre isso que acho muito pertinente e que gosto muito, de um pregador, nunca me lembro o nome dele, que ele tem nomes, mas é um pregador escocês que morreu com 30 anos e ele às portas da morte ele disse: olha, Deus deu-me um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Veja aqui também a importância que ele viu que realmente, se ele tivesse, se calhar, cuidado melhor do seu corpo, poderia ter feito melhor o seu trabalho como pregador, como mensageiro de Deus. Sim, é uma perspectiva interessante porque muitas vezes vemos o cuidado do corpo, a pessoa cristã, não é?
vê o cuidar do corpo como um bocadinho vaidade ou algo do género e devemos ver mais pelo outro lado, ou seja, se não cuidarmos do nosso corpo, como é que vamos fazer chegar a mensagem de Cristo ao outro, não é? E o cuidar de nós também é um reflexo, lá está, de cuidarmos daquilo que Deus nos administrou de certa forma. E acho que é uma perspectiva interessante para mudar um bocadinho de chip do pessoal de pensar que talvez seja vaidade ou moda ou qualquer coisa assim. Eu percebo também essas pessoas, porque realmente nós, se formos ver as pessoas que não são da área da igreja, há muito, hoje em dia infelizmente há muito culto ao corpo, cuidado exacerbado ao corpo, mas aqui nós não estamos a falar nisso, nós estamos a falar de um corpo saudável, de um corpo que nos permite realmente chegar a uma idade avançada e nós podemos continuar a servir na obra de Deus, podemos continuar a falar, brincar com os nossos filhos e a poder ter uma saúde, né? E podemos desfrutar da vida que Deus nos permite ter aqui o mais tempo possível, né? Até agora estou-me a lembrar de um exemplo do Luciano Subirá, que ele diz que o céu pode esperar, ou seja, vamos cuidar o melhor, porque nós já temos o céu garantido, ok? Por isso, nós não cuidarmos do nosso corpo, às vezes faz com que o céu chegue antes para nós, né? Então ele fala muito sobre isso até no livro e a gente vai citar algumas coisas realmente desse livro que a gente acha e aconselha muito, achamos muito bom, do Luciano Subirá sobre o cuidado do corpo. Ele tem assim umas frases que realmente nos fazem pensar que a gente está totalmente de acordo, mesmo na nossa área de trabalho, a gente pensa muito nisso e fala muito sobre isso com os nossos alunos também. Certo. E eu acho que se nós tivermos, se a nossa motivação, quando estamos a fazer exercício ou ter uma alimentação mais saudável, de ser o cuidar do nosso corpo, porque é o que Deus nos diz e estamos no foco, que é para Deus e não para deixarmos o nosso corpo bonito, visualmente bonito, acho que conseguimos ter um melhor desempenho, melhor disciplina em termos de uma alimentação saudável, termos uma rotina de exercício físico saudável e acho que se tivermos isso em mente é muito mais fácil. Sem dúvida. E vocês tocaram num ponto importante que é a saúde espiritual e eu gostava de saber como é que a Bíblia relaciona a saúde física com a saúde espiritual. Ok. Aqui, pronto, em relação a essa questão, penso que a maior parte conhece aquele versículo, não é, que está em 1 Timóteo 4:8 e que fala sobre que o exercício físico é do pouco proveito, mas a piedade é para tudo, é proveitosa, não é? E neste contexto, em relação à piedade, ou seja, está a falar da nossa devoção a Deus, não é? Que a nossa devoção a Deus vai ser o mais importante. Só que o que é que acontece, não é? Pegamos neste versículo e queremos então contextualizar, ou seja, dizer tirar do contexto, exatamente. Aliás, tirar do contexto. E dizemos que, ou seja, o exercício físico não vai ser assim tão importante, que isso é uma vaidade, não é? É o querer ali mostrar-se, é o querer ali, não é, parecer que está bem, mas não é nada disso. E também é muito importante quando lemos a Bíblia, nós meditarmos, e muitas vezes isso é o que não fazemos. O que é meditar? É quando lemos o versículo, nós temos que pensar, ok, quando é que foi escrito? Sim, sabemos que a Bíblia é atual, mas também temos que pensar, ok, quando é que foi escrito esse versículo? O contexto que há à volta daquela passagem. Exatamente, e vemos que quando Paulo escreveu esse versículo, não é, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas não eram sedentárias como hoje em dia. Não é? O estilo de vida era totalmente O estilo de vida era totalmente diferente. Imagina, nós não tínhamos nada, se a pessoa quisesse lavar a roupa, não é? Tinha que lavar com as mãos, tinha que se deslocar para um rio. Quem vê shows não sabe, né? Por acaso acho que Exatamente. mostram muito essa realidade que havia na altura. Basta pensar na realidade, ou seja, queres fazer, vais cozinhar alguma coisa, não é? Começar de manhã, começar, ou seja, ninguém era sedentário, não é? E vemos que os estudiosos até referem que Jesus e os seus discípulos caminhavam cerca de uma média, ok? 30 km por dia, não é? Hoje em dia, com o estilo de vida que nós levamos, a maior parte não caminha 3 km por dia, não é? Então estamos a falar que aqui, quando Paulo escreveu isso, era mais sim em relação aos gregos que tinham isso mais do culto ao corpo, do exercitar realmente mais como vaidade, ok? Então o que é importante aqui? Percebemos esse contexto. Hoje em dia nós sabemos que a nossa vida é sedentária, a maior parte dos trabalhos
é nos escritórios, é sentado no computador e passamos ali mais de 8 horas, não é? Sentado, às vezes em posturas incorretas. Então o exercício físico para hoje em dia vai ser fundamental. Até por questão de ser prático, porque como é que eu quero passar o meu dia a dia? Chego no final do dia com dores nas costas, vou fazer coisas simples como vou ao carro, sento, levanto e às vezes já sinto ali alguns desconfortos. Então aqui é muito importante ter essa atenção. Além disso, o versículo nunca diz que o exercício físico não é proveitoso, ele diz que tem pouco proveito. Aliás, até. E depois temos de pensar, ok, tem pouco proveito em relação a quê? Ele compara à piedade. Porquê? Porque a piedade é algo eterno, não é algo só para agora, não é? A piedade, a devoção a Deus, como o Ada estava a dizer, é uma coisa que nós teremos aqui e depois vamos continuar a ter na eternidade. O corpo já não. Ou seja, realmente nós, quando exercitamos o corpo, quando cuidamos do corpo, será uma coisa para fazer aqui. Ou seja, em comparação com a piedade, realmente é menor. Se nós tivermos de pôr aqui numa balança, ok, o espiritual é mais importante que o físico, sim. Agora, isso não quer dizer que o físico não tenha a sua importância. Eu, por acaso, quando estava a preparar, encontrei exatamente esse versículo e a minha versão, acho que é mais clara disto. O exercício físico tem algum valor, mas o desenvolvimento da vida espiritual é útil em tudo, nesta vida e também na futura. Sim, agora as versões mais atualizadas, eles têm de alterar aqui um bocadinho, porque realmente é mesmo isso que o versículo quer dizer, ok? Tem o seu valor, não é? Não tem nenhum valor. E infelizmente muitos pregadores, se calhar, agora se calhar já nem tanto, mas eu tenho percebido que eles, ok, então não tem valor nenhum. E não é isso que Paulo quer dizer nessa passagem. Desculpa, sim, e estavas a falar, acho que é mesmo uma busca de um equilíbrio que temos que encontrar. Talvez, vendo numa balança, pesar mais para a saúde espiritual e importarmos mais com isso, mas acho que tem que haver mesmo um equilíbrio. Sim. É uma coisa viva. Não. Pronto, seguindo, próxima pergunta. Estarmos bem espiritualmente reflete do nosso corpo físico. Acho que vai de encontro um pouco à pergunta anterior, mas pronto. Mas sim, sem dúvida. Ou melhor, olha, repete lá a pergunta. Estarmos bem espiritualmente reflete no nosso corpo físico. Ok, aqui é se o facto de nós estarmos bem espiritualmente vai ter algum... Exato. Vai influenciar. Olha, isso é uma pergunta um bocadinho matreira. Eu, quando, assim, pensando assim de repente, se calhar responderia-te não necessariamente. Certo. E pode até ser a resposta que a maior parte das pessoas se calhar não estava à espera, não sei. Mas eu acho que se toda a gente que está bem espiritualmente... se assim fosse, por exemplo, grandes pregadores que supostamente estão bem espiritualmente teriam então um corpo saudável. Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim. Agora, não quer dizer que não influencie. Sim. E, por exemplo, já falamos aqui um bocadinho sobre ele, o Senso Virá tem uma história que realmente o espiritual influenciou na vida dele para o corpo físico, ou seja, ele conta no livro, dá o seu testemunho também em relação a isso, que ele não cuidava do seu corpo, ele chegou a pesar 150 quilos, não foi? 150 quilos, tinha uma alimentação muito má, era muito sedentário, e no caso Deus começou a falar com ele, começou a usar pessoas para ele perceber isso, que ele realmente não estava a ser um bom mordomo do corpo dele. Então aqui realmente o espiritual influenciou no corpo, ok? Agora, ele também teve de estar atento à voz de Deus. Ele podia muito bem, como todas as áreas da nossa vida, não é? Podia ter muito bem ignorado isso. E realmente então nós podemos perceber que pode, se nós deixarmos sim, se não deixarmos não, ok? Assim uma pergunta assim rasteira lá. É uma boa resposta. E esse exemplo dá-nos que pensar, não é? Vai outra vez encontrar aquilo que estávamos a falar há pouco, que realmente temos de preservar aquilo que Deus nos dá, não é? E Ele também nos dá o nosso corpo e a nossa saúde. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu penso, vou treinar e treino e tal, mas assim que fico doente ou fico mais frágil, parece que perco logo a vontade. Então nós temos mesmo que cuidar do nosso corpo fisicamente e trabalhar também no nosso sistema imunitário dessa forma, porque a partir do momento em que esse corpo falha, parece que vai tudo abaixo, assim, desconecta ali o triângulozinho do corpo, alma e espírito e vai logo tudo abaixo. Então é uma coisa muito importante, mesmo de refletirmos. Eu acho que devia de ser mais falado e obviamente nós estamos a falar nas reuniões aqui em Ovar, mas quem nos ouve não vê as reuniões, não é?
E é mesmo uma coisa importante. E eu não sei se vocês têm algum testemunho pessoal, também o Aller, como está mais na área do exercício físico, de alguma vez em que Deus tenha falado diretamente que seria mesmo algo que tivesses que investir, ou mesmo a Susana, em algum momento da vossa vida também tiveram uma experiência assim? Eu acho que ninguém aqui pesou 150 kg, mas algo do género em que consigam ter alguma identificação com o pastor Luciano Subirá. Sim, nada tão, se calhar tão drástico como ele, né? Eu realmente, o Ada sempre foi muito ligado ao exercício físico, sempre gostou dessa área. Eu, apesar de gostar de educação física na escola e tal, já não tinha assim uma paixão pelo exercício físico. Tipo, fazia, mas ia fazendo. E então a alimentação também não era assim das melhores. Mas realmente passámos aqui por um momento de dificuldade que nos fez realmente perceber e por estas coisas começar a pensar realmente se nós não cuidarmos de nós daqui a uns anos, é aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, daqui a uns anos chegamos a ter uma idade, não vamos conseguir estar com os nossos netos, não vamos conseguir ajudá-los também a correr, brincar com eles, levá-los à igreja, não é? E isso, a gente se quer chegar lá com saúde, nós temos de começar agora. Então realmente nós também sofremos aqui entre aspas, um bom sofrimento, um processo de transformação um bocadinho em relação especialmente à nossa alimentação e a mim também um bocadinho mais rigorosa no exercício físico e também na nossa rotina, que também influencia muito na nossa saúde. E que mais ou menos há um ano, mas se calhar já está a fazer um bocadinho mais, há um ano para cá que temos realmente posto em prática e também até criamos o programa, né, Mais Saúde, passa a publicidade, também para ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações parecidas, pronto, ou que queiram também melhorar esta área da saúde. Não sei se lembras de algum... Um exemplo que eu posso dar é eu próprio, porque eu, no caso, sou o contrário. Nunca fui de muito peso, mas eu sempre fui muito magro. E era algo que me desanimava, me deixava triste. Então, se pensarmos, não é, em criança, um adolescente que também é muito magro, também é algo que mexe um pouquinho com a nossa imagem, não é? De vermos alguém ali que até brincavam de, se eu estivesse de lado, parecia que as pessoas não me viam, não é? De tão magro que eu era, não é? Era muito magrinho. Mas sim, eu sempre gostei de exercício físico, sempre joguei a bola, não é? Sempre andei no futebol. Mas foi algo que ao longo dos anos eu fui percebendo que como é que a atividade física, não é? A musculação, o treino de força, ou seja, tudo isso combinado me foi ajudando a chegar aqui ao objetivo e a verdade é que nós pensamos sempre na parte estética, mas se nós fizermos ali apenas uma atividade física, não é? Que tu gostes, tentes melhorar um pouco a tua alimentação, a consequência vai ser a parte estética, não tem como. É igual a Bia falou há pouco, não é? Na parte espiritual, ela estava a dar o exemplo de quando a pessoa fica doente, não é? Parece que a motivação de fazer o exercício físico e tudo mais vai tudo abaixo, mas também quero pegar aqui a perspectiva de o mesmo em relação à parte espiritual. Porquê? Porque se nós desligarmos a nossa parte espiritual, pode parecer por uns instantes que está tudo ok. Mas uma hora ou outra vai vir uma tentação que se a nossa parte espiritual não estiver ali, não é, reforçada, digamos assim, nós vamos cair muito mais fácil. Com o exercício físico é a mesma coisa, não é? Se nós começarmos a desligar, o que é que vai acontecer? Vamos ficar doentes com mais facilidade, não é? O nosso sistema imunitário vai ir abaixo mais vezes, então mesmo para nós o exercício físico vai ser aqui um aliado. Sim, depois as três coisas estão relacionadas, não é? Corpo, espírito e alma. Quando uma fica mais fraca, as outras, é como um triângulo, exato, não é? As outras têm tendência também a piorar, pronto. Apesar da minha resposta ter sido não necessariamente. Sim. E eu por acaso, tenho tentado ter uma alimentação mais saudável e também exercício físico. E eu, quando passo um dia sem comer doces, só comer saudável, comer comida leve, saudável, fazer exercício físico, sinto-me muito melhor. Sinto também com mais confiança e acho que isso ajuda-nos na nossa vida, né? Estamos já, sei lá, vamos trabalhar, vamos para a universidade, sentimos mais confiantes, sentimos bem com o nosso próprio corpo e isso, de certa forma, ajuda-nos na nossa saúde espiritual também, estamos confiantes. Penso que por um lado é assim também. Sim.
E eu tinha aqui um versículo que fala sobre o estado do nosso coração refletir no nosso espírito, que diz em Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, acho que vem de encontro aqui ao tema, porque se nós não estivermos bem, e se calhar invertendo a pergunta, se nós estamos bem no nosso corpo físico, se reflete no nosso bem-estar espiritual. Até porque temos mais ânimo mesmo para fazer o devocional, para ir à igreja, Exatamente. Sim, sim. para mais energia. Prontos, próxima pergunta. O nosso bem-estar físico e psicológico pode influenciar um melhor serviço na obra de Deus? Sim, pronto, claro que estando bem fisicamente, estando bem físico e psicológico, vai influenciar com certeza na obra de Deus. Até porque eu não estou a ver alguém, ainda mais nos dias de hoje, então estamos a falar aqui de jovens, não é? Que querem influenciar outros jovens que não conhecem a Deus, querem passar um bom exemplo, um bom testemunho. Se essas pessoas mostrarem, ou seja, não estiverem saudáveis, não é, fisicamente, dificilmente vão estar saudáveis também na mente, não é? Porque está tudo associado. Vemos vários problemas emocionais com o sobrepeso, ou até ao contrário, como eu também já referi, não é? No meu exemplo, de pessoas que realmente se sentem muito magras, e tudo isso que vai afetando a nível psicológico. Agora, claro que conseguimos manter um aspecto saudável, o nosso físico, o nosso bem-estar a nível psicológico, com certeza a obra de Deus vamos conseguir fazer, não é? É aqui o exemplo do pregador, como há bocado, que enquadra-se também, ou seja, ele não conseguiu continuar a levar a mensagem porque ele não cuidou do corpo dele. Ou seja, e a mesma coisa com a parte psicológica. Uma pessoa num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, também terá muito mais dificuldade em fazer a obra de Deus, no sentido que também ela própria já não se sente bem, sente-se em baixo, sente-se abatida. Então, realmente é muito importante nós tentarmos estas duas áreas, tanto o emocional, lá está, como o físico, porque isso vai com certeza afetar o nosso espiritual e as nossas atividades na igreja, o nosso serviço a Deus, a qualidade, a nossa excelência. Por muito que a gente queira, porque às vezes não é porque a gente não quer fazer, é porque não temos força, estamos cansados, o nosso corpo parece que não acompanha, às vezes a cabeça até quer, mas o corpo não vai. Então, sem dúvida que é importante. Sim, de certa forma, a pergunta é: o nosso bem-estar físico e psicológico pode influenciar o melhor serviço na obra de Deus, mas também podemos ver de outra forma, ou seja, nós cuidarmos do nosso físico e do nosso psicológico também é um serviço a Deus, ou seja, não só o serviço na igreja e com os nossos irmãos, mas também cuidarmos de nós, estamos a servir, lá está, outra vez a repetir-me, mas a servir aquilo que Deus nos administrou e nos deu. Então, também devemos pensar nesse sentido de servir sim na igreja, na evangelização, no louvor, naquilo que Deus nos chamar, mas pensarmos sempre, ok, como o Gabriel estava a dizer, se eu hoje não comer doces, eu também estou a servir a Deus, porque estou a cuidar do templo de Deus, não é? Que até era um ponto que nós queríamos mencionar aqui, do que é ser o templo e como é que o exercício físico e a saúde, de uma forma equilibrada e controlada, entra nesse campo de sermos o templo de Deus. E acho que também devemos de pensar dessa forma, que estamos a servir a Deus, a cuidar também de nós. Pronto, e agora, já que introduzi o tema, se quiserem falar um bocadinho do que é o templo do Espírito, pronto, há muitas pessoas que nos veem que se calhar nunca ouviram este termo, não é? E o que é um templo, não é? Não estamos aqui a fazer nada assustador, está bem? Mas desconstruir um bocadinho também estes termos que para nós são muito normais, não é? Sim. Dentro da igreja, mas para quem a ouvir se calhar vai meter pausa e pensar, se calhar isto não é bem aquilo que eu estava à espera. Na verdade é bastante simples. A Bíblia nos diz que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, nós somos a casa de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, Deus vem morar em nós, e é isso que significa nós sermos templo do Espírito Santo. Ou seja, nós termos o nosso corpo, o nosso templo físico, o nosso corpo, arrumadinho para que Deus possa morar em nós. Então, daí a importância realmente de termos o corpo, cuidarmos do corpo, tanto na parte espiritual, física, como da alma,
porque realmente se Deus habita em nós, se Deus habita em nós, nós queremos dar o melhor para Ele, e é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, que a gente falou no início da mordomia. Ou seja, acho que basicamente para explicar o que é o templo do Espírito Santo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Eu penso que ninguém gosta de chegar em sua casa ou de chegar na casa de alguém e estar ali uma completa confusão, tudo desarrumado, o lixo a cheirar mal. Quem é que gosta? Quem é que consegue estar num ambiente assim, não é? Agora imagina chegar no final do dia, do teu trabalho, da escola, da universidade, saberes que vais ter a casa limpinha, cheirosa, até o teu descanso vai ser melhor, não tem como. Então se pusermos isso com o nosso corpo, não é? O nosso corpo também sentimos bem, sentimos com energia, sentimos que temos capacidade para conseguir fazer as coisas, e vai ser realmente isso, o cuidar do nosso templo. O nosso templo, como a Sana falou, é a casa, não é? É onde a gente... o nosso corpo. Certo. E ou seja, uma dúvida que eu tenho. Não é necessário nós termos um corpo. Como é que eu ia te explicar? Exatamente. Porque eu vejo os pastores. Eles não têm assim um corpo definido. Alguns até têm assim uma barriguinha. E não quer dizer que o Espírito Santo não habita neles e eles não são o templo do Espírito Santo. Vocês têm algo a dizer sobre esse aspecto? Não? E sim, queria só desmistificar aqui uma coisa, mas não quero ofender ninguém, mas o excesso de peso é sempre sinónimo que a parte o corpo não está totalmente saudável, tá bem? O excesso de peso é uma inflamação do nosso organismo, uma reação ou um acúmulo de gordura não é normal, ok? Agora, se isso... Lá está, é uma área que eles se calhar podem melhorar no sentido de melhorar a sua condição do corpo. Agora não é que o Espírito Santo não vá morar neles por causa disso, ok? Senão estamos feitos ao vivo, porque realmente há muitas pessoas que realmente precisam assim, de cuidar mais do corpo, mais dessa área. Algo interessante nós estivemos de férias há pouco tempo, eu até estava a conversar com a Susana. Onde quer que a gente fosse, quer seja praia, piscina, ou fôssemos dar um passeio, eu às vezes olhava a realidade, não para criticar, apenas para ver a noção, e posso-vos dizer que cerca de 97% não tem um corpo saudável. É muita coisa. A gente contava pelos dedos e falava, olha amor, isto aqui deve treinar. Olha amor, este casal realmente até aparenta estar bem. Ou seja, 97% é muita coisa. Sim, e é o que estavas a dizer, não é necessariamente precisa estar bombado, precisa estar todo musculado para mostrar que tem saúde, ok? Não é preciso isso. Mas realmente a gente vê quando é a pessoa, para já só na postura, a gente quando via na praia só a postura das pessoas, as pessoas a caminhar, as pessoas, lá está, não têm tanto excesso de peso, ou não têm excesso de peso, e são algumas coisas que refletem que realmente são pessoas que cuidam do corpo. Agora, preciso ter um bíceps não sei o quê, também não sei de quantos, não, para ter saúde não é preciso nada disso. Agora, pronto, mas realmente, como ela disse há bocadinho, o facto de nós cuidarmos do nosso corpo vai refletir na aparência, sem dúvida, ok? Não dá para nós termos uma aparência desleixada com excesso de peso e estarmos a cuidar bem do nosso corpo, no caso. E vocês falaram que 97% não têm uma boa saúde. Isso reflete muito no que também tiveste a falar no início, dos dia-a-dia que nós temos hoje em dia, a nossa sociedade. É uma sociedade muito sedentária, em que os trabalhos, a maior parte deles é sentado numa secretária ou frente ao computador, e vendo como era antes, no Novo Testamento, até mesmo no Antigo, era uma realidade totalmente diferente, não é? Os discípulos, como tu disseste, caminhavam 30 km por dia, tinham uma vida, não por obrigação, era algo que vinha de acordo com o que eles faziam, ou seja, eram muito mais saudáveis nesse aspecto. Não havia fast food. Exatamente. Por acaso acho que foi uma das coisas que, pelo menos pareceu-me, que com o Covid veio piorar um bocadinho. Sim. Porque eu lembro de há uns anos atrás, pronto, não é que a gente anda aí a olhar para as pessoas, não é? A pessoa repara, não é? E acho que havia mais pessoas a querer cuidar, Sim.
pronto, ia ter mais cuidado com o corpo. E de há uns anos para cá tem-se visto isso a piorar. Lá está, muito, o facto também das pessoas terem estado em casa, agora também ter mais teletrabalho, o Exatamente. pouco exercício que faziam para ir para o trabalho já nem se fazem porque trabalham em casa, o tenho que comer rápido, então coisas fast food porque tenho que ir fazer isto, tenho montes de tarefas, o stress agora que é dos trabalhos, ou seja, toda uma rotina que mudou e que agora também com o Covid que foi mais agravada ainda, levou ainda a um declínio maior nesta área do corpo. Por isso eu acho que, e sinceramente tem tendência ainda para continuar a piorar, pelas estatísticas que a gente vê. Se nós formos ver a quantidade de pessoas com excesso de peso, obesidade, as estatísticas estão sempre a aumentar, nunca a diminuir. Por isso realmente é uma preocupação que nós não falamos muito nas igrejas com medo de cair no extremo, mas acho que se devia falar um bocadinho mais também sobre isso, nas igrejas e não só, nas escolas, porque realmente começa a ser muito preocupante. Sim, eu neste momento estou a trabalhar a tomar conta de crianças do 1º ao 4º ano e vejo muito isso, os lanches que eles levam é sempre Oreos e Policaus e coisas desse género. É muito raro a criança que leva uma peça de fruta ou um queijinho magro, uma coisa assim mais equilibrada. E eu própria noto também no comportamento deles, ficam muito mais acelerados, obviamente têm mais açúcar, depois ficam muito mais depressa com fome porque o corpo absorve muito mais rápido, então depois entra ali numa bola de neve, não é? E acho que aquilo que estás a dizer, Susana, também é importante de referir, que eu acho que uma coisa que também veio com o Covid, que agravou o estilo de vida e que agravou também o facto das pessoas não fazerem tanto exercício físico, foi também os estados de depressão e de desânimo que as pessoas vivem, porque uma pessoa que está abatida muito mais rapidamente vai buscar um pacote de pipocas e ver um filme ou come uma goma aqui ou um docinho aqui para se animar, exatamente, do que uma pessoa que esteja bem, que se sinta bem, que se calhar até vai sair com os amigos, mas não comete grandes excessos. E acho que a partir do momento em que veio a pandemia, isso agravou-se muito, porque as pessoas obviamente isolaram-se muito mais e acho que a partir daí não conseguiram sair dessa bolinha de desânimo ali no fundo da cabeça. Portanto, acho que lá está, normalmente a parte também emocional e psicológica a afetar tudo o resto, não é? Na minha opinião, realmente o Covid também foi um aprendizado, porque nós conseguimos perceber que quando tudo começou a fechar, muitos trabalhos começaram a mudar, não é? Este teletrabalho, tudo isto online, ou seja, o ser humano acabou por ter que se reinventar. Houve os seus aspectos negativos, sem dúvida, mas nós também vimos que houve aspectos que foram bons, não é? Como esse reinventar, com tudo isto a nível online, e claro que trouxe vários problemas a níveis emocionais, mas nós não podemos contar historinhas. Eu não sei se já ouviram este termo, não é? Há histórias e há historinhas. Historinhas é o quê? Historinhas é eu dar sempre a dar desculpas. É fácil eu dar desculpas a nível espiritual. Para que é que vou precisar de Jesus? Não é? Para quem acredita, porque é que eu vou ler a Bíblia? Se eu tenho Netflix, é só chegar lá, eu vou ver uma série, para que é que eu vou perder tempo, entre aspas, a ler a Bíblia? Para que é que eu vou à igreja se eu tenho as mensagens no YouTube? Isso é criar historinhas, não é? O que é criar uma história? É eu trazer a autorresponsabilidade para mim. Não é? Ok, olha, eu sei que preciso melhorar, eu não quero ser não é, um bodybuilder, um marombeiro, mas sei que não estou bem. Isso eu tenho que perceber, eu tenho que ganhar consciência, não é? Olha, eu estou acima do peso, ou estou sempre cansado, ou não estou sem energia, isso qualquer um tem que ter a sua consciência. É igual, o Espírito Santo nos ajuda a ter consciência do pecado, não é? Também temos que ter a nossa consciência da nossa saúde e dizer, olha, ok, não estou bem, ou talvez até vou precisar da ajuda do médico, por que não? Se for algo mais grave, ou algum tipo também de doença. E o que realmente acontece com o aumento do peso é que vai trazer consequências, não é? Ou o colesterol está alto, ou vais ter diabetes, ou tens hipertensão, qualquer um destes aqui, tenha certeza que quem tem aumento do peso, se não tem é porque é novo, e se continuar com estes hábitos vai acabar por ter. Não tem como, não é? Então é importante nós criarmos isto, a responsabilidade para nós. Como a Bia estava a dizer, não é? Dos miúdos que trazem bolachas e tudo mais. Se falássemos talvez de 10 anos atrás, se calhar nem tanto,
nós não tínhamos hoje tanta informação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A culpa é dos pais. Porquê? Porque hoje, oh pai, tu podes digitar no Google o que é que o meu filho pode comer. Tu podes ver no Instagram nutricionistas infantis. Ou seja, se não dás uma boa alimentação ao teu filho, a culpa acaba por ser de quem? É do outro. Porque hoje em dia, com o excesso de informação, nós não temos nenhuma desculpa para dizer, ok, olha, eu não sabia como fazer. Se calhar se fosse há 10 anos atrás, em que eu precisava de pagar um nutricionista e não tinha dinheiro, aí sim, poderia ser. Mas hoje em dia não. Sim, verdade. Já a quantidade de conteúdo que nós temos gratuitamente disponível também para ser. Eu por acaso estou a ler um livro que fala sobre nutricionismo, sobre tudo isso, o bem-estar físico, e temos aqui nas nossas mãos o conteúdo, já não... Exatamente. E estavas a falar em algo importante que é, e que fala na Bíblia, que é a nossa carne estar constantemente contra o nosso espírito e o espírito contra a carne, que fala em Gálatas, eu posso ler, que diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E depois vai falar das obras da carne e os frutos do espírito. E acho que a nossa vida é mesmo isso, é uma constante luta entre a nossa carne e o nosso espírito, também aí entre a tentação, não é? E se nós estivermos fortalecidos em Deus, a nossa vida vai ser muito melhor. E eu queria perguntar-vos algo que era um conselho que vocês possam dar a quem está com vontade de iniciar uma vida saudável, hábitos melhores. O que é que vocês podem lhes dizer? Para melhorar a saúde Para melhorar. física. Olha, em primeiro lugar, eu adapto um bocadinho agora nesse assunto, que é ganhar consciência de como é que realmente está a tua saúde física. Okay? É o primeiro passo para qualquer área da vida, é nós termos consciência de como é que nós estamos e, no caso do corpo físico, qual das áreas então é que eu estou mal, porque nós, e já falamos aqui das 3 áreas que nós consideramos maiores ou mais importantes para a saúde, que é para a saúde do corpo, que é o exercício físico, a alimentação e a rotina. Ou seja, eu às vezes até posso até fazer exercício físico todos os dias, mas o que está a estragar é a alimentação, ok? Então tento ganhar consciência, olha, é na alimentação que eu estou a falhar. Depois de ter essa consciência, então procurar melhorar essa área e procurar, lá está, com mais informação, tentar procurar mais informações sobre isso. Se eu não estiver a conseguir, então tentar, como a Ada também disse há bocadinho, arranjar ajuda profissional, seja em qual das áreas for. E depois, claro, há sempre coisas práticas que nós podemos dar aqui também algumas dicas, sei lá, na alimentação. É muito senso comum, na verdade, hoje em dia a gente já sabe, só que não sei porquê a gente não faz, a maior parte das pessoas. Mas não é alimentar-se saudável, deixar os alimentos processados, o fast food, não é, beber água, do exercício físico também, depois lá se calhar até pode falar mais, mas ter atividade física mais regular. E quando a gente diz até atividade física, até não precisa ser necessariamente de ir ao ginásio, tá bem? Mas ter atividade física, ou seja, sermos mais ativos no nosso dia-a-dia, fazermos mais coisas com o nosso corpo, tentar lá estar no nosso dia-a-dia, não estar o dia todo sentado numa cadeira, mas nos mexemos. E na rotina também podemos aqui regular nossa rotina, o nosso stress como? Os horários são muito importantes, porque nós até podemos ter uma alimentação excelente, um exercício físico fazemos todos os dias, o nosso treino direitinho, mas se nós não dormimos bem, não há milagres, está bem? Até, por acaso ouvi ontem, uma frase que achei muito interessante, que é que quando nós vamos fazer exercício físico, nós destruímos o nosso músculo. E depois à noite é que o músculo cresce, à noite é que ele regenera, ok? Então a importância, se nós não dormimos, a gente só destruiu o músculo, ok? Quando estávamos a fazer exercício. Achei bastante interessante. E esse exemplo, podemos dar montes de exemplos. Então os nossos horários de sono, tentar regular também o stress. Pronto, aqui há várias coisinhas práticas que nós podemos dizer também para melhorar, mas sempre o primeiro passo é a consciência. Ganhar a consciência de onde é que nós estamos a falhar, como é que está a nossa saúde realmente agora e em que área é que nós podemos ver. É na alimentação, é no exercício físico, é na rotina. Sim, e realmente é como a Sana falou, não é? Parece conceitos básicos, mas porquê é que nós não fazemos?
é por um motivo, é porque muitas vezes a motivação é errada. Nós não damos a motivação certa, ou nós não temos o objetivo certo. E não há nada de mal em reconhecer qual é o nosso objetivo. E talvez aqui possa ser um bocadinho controverso, mas a verdade é uma. Vemos muitas mulheres, talvez de 40, 50 para cima, que aumentaram o peso, têm um pouco de excesso de gordura, não é? E por que não reconhecerem que, ok, olha, até tenho vergonha do meu corpo, não consigo sair, vou vestir uma roupa, não me sinto bem, e isso acaba por ser um objetivo que é importante, a pessoa reconhecer. Não precisas de espiritualizar tudo, não é? Ser sincero. Porquê? Porque temos uma motivação e os objetivos errados. O que é que vai acontecer? Eu até começo a tentar fazer, só que depois, como eu não tenho a força para quando não me vem a vontade de, ok, olha, hoje não me apetece, hoje apetece-me comer outra coisa qualquer, não me apetece treinar. Se tu não tiveres ali na tua mente, tu vais desistir muito mais rápido. Sim, nós até vimos em várias alunas nossas que elas até têm a consciência, ok, eu devia perder pelo menos 10 quilos, mas acham que não é possível. Não é? Nós vimos em algumas pessoas, mas 10 quilos é muito quilo, não, isso não é possível. Então não têm a motivação também para isso, não têm a força para isso, ou acham que não conseguem sozinhas. Okay? Isso também tem sido uma das coisas que a gente tem visto e temos também tentado ajudar nessa área, vai um bocadinho de encontro também aquilo que estavas a dizer, e é possível também, em qualquer decisão. Exatamente, é pensarmos, ok, o que é que tu queres? Olha, eu quero perder 10 quilos. Ter os objetivos definidos. Sim, isso é o geral, e mais. E às vezes a pessoa não sabe o que dizer, ou seja, porquê é que tu queres perder 10 quilos? Será que eu me quero poder comprar uma roupa e não comprar o XL? Será que eu gostava de comprar o M? Porque vou comprar o XL e não me sinto bem? E vou nas lojas de roupa, parece que uma marca que seja melhorzinha não tem XL? E sinto-me mal e fico a pensar, quer dizer, eu já não me encaixo? Isso é um objetivo certo, entendem? E também é importante vocês saberem o que é, que quando tens o objetivo certo, é isso que te vai dar a força para continuar. Sim, é verdade. Por acaso estavas a pegar aí, foge um bocadinho aqui ao tema, mas acho interessante como a sociedade realmente tem mudado. O Ada estava a dizer que se calhar numa roupinha mais melhorzinha não temos o XL, mas por acaso eu tenho visto muito, é ao contrário. Ou seja, agora também estamos na geração, estamos na fase do oversize, mas mesmo assim acho que tipo, a gente veste um S, ok, é tudo bem grande. E não acho que seja só por causa da moda ser o oversize, acho mesmo que até a moda se está a adaptar um bocadinho a... Lá está, porque para as pessoas também se sentirem melhor comprar, porque senão quem é que vai comprar? Ninguém vai comprar. Okay? E lembrei agora que estavas a falar disso, acho muito interessante, especialmente lá está, nas lojas mais correntes mesmo. E concluindo aqui a minha pergunta que o Gabriel fez, é de exemplos, não é? Que podemos dar. Sim. Pronto. Concluindo então aqui a minha resposta, exemplos práticos. É nunca quereres ir do 8 ao 80, porque esse é o nosso erro, não é? E vemos muitas vezes que nós achamos que o fazer pouco nunca vai ser suficiente. Isso é uma mentira, não é? O que eu quero dizer com isso é, ok, como é que eu estou, o que é que eu posso fazer? Olha, tens 10 minutos a seguir ao almoço, vai fazer uma caminhada. Lento, no teu ritmo. Não é? Estás com a roupa do trabalho, o objetivo não é tu suares, é apenas dares ali uma caminhada, vai-te ajudar a fazer a digestão. Talvez não bebes muita água, experimenta começares a levar uma garrafinha para o teu trabalho, para o local em que tu vais estar, começa a hidratar um pouquinho mais. Outro exemplo é durante a noite, talvez estás a jantar muito tarde, isso vai afetar a tua digestão, vai afetar o teu sono. Em vez de talvez jantares às 9, às 10 da noite, procura comer um pouquinho mais cedo, não é? Tenta não comer tanto à noite. Nós também vivemos muito na geração do micro-ondas, queremos os resultados para ontem. E isso leva com que as pessoas também depois, por exemplo, até procuram ajuda profissional, mas depois querem fazer tudo logo. Ou quero, então vou treinar 7 vezes por semana, vou então começar logo a comer tudo bem, quero beber logo 2 litros de água por dia. Isso não funciona, porque o nosso corpo não consegue fazer essa mudança assim repentina. Então o que o Ada está a dizer é crucial, realmente, ok, vamos
é um processo, não é? A gente também não demorou um dia para engordar os 10 quilos que queremos perder, ok? Demoramos Sim. se calhar 1 ano, 2 ou 3, ou quantos é que foram. Então agora vamos tentar fazer o processo ao contrário. Queremos que seja mais rápido um bocadinho, não demora tanto tempo, 1 ano, 2 ou 3. Mas também dar tempo ao corpo para se adaptar e começar a fazer estas práticas mais lentamente, porque senão a gente desanima. Isso vai porque a gente quer logo os resultados, faz tudo, o corpo não está habituado, ficamos cansados e vamos desanimar e não vamos querer continuar. E esse da água é um exemplo muito fácil de perceber, que as pessoas, ok, têm de beber mais água, então de um dia para o outro querem beber logo 2 litros, elas se calhar nem meio litro bebiam. Não dá. O que é que vai acontecer? Vamos estar sempre a ir à casa de banho, porque o corpo não está habituado, e a pessoa vai desanimar e não vai conseguir, vai dizer, não consigo beber 2 litros. Vira aos bocadinhos, então, quanto é que eu bebo agora? Lá está, a consciência. Eu agora bebo meio litro de água por dia, então eu esta semana vou tentar beber 75 centilitros, aumentar um bocadinho mais, ok? Depois próxima semana vou tentar aumentar para 1 litro e ir aumentando aos bocadinhos, não é preciso fazer logo, lá está, do 8 para 80, vamos aumentando e fazendo as coisas gradualmente, muito mais fácil e ajuda aqui também na motivação. É uma coisa. Não, estou a gostar de absorver. Eu, por acaso, tenho sempre esse hábito que muita gente tem de começar logo bem motivados, com uma ambição enorme, querer fazer tudo, depois estás aí no processo e isto custa mesmo, e começas a perder a vontade. E queria fazer uma pergunta também, naqueles momentos em que estás desmotivado e ok, vou fazer uma corrida, não apetece, vou comer saudável hoje, já não apetece, o que é que podemos fazer nesses momentos para conseguirmos estar com disciplina e ter um processo seguido e Focado. Certo, boa pergunta. Nós temos que perceber que, ok, eu já não sou criança, certo? As crianças, o que é que acontece? Elas fazem o que elas querem, não é? A não ser que os pais vão lá e digam que não podem, senão elas vão fazer o que quiserem. Nós somos adultos, então nós temos que perceber aquilo que nós também temos vindo a referir. Qual é realmente o que é que tu queres, não é? Qual é o teu objetivo? E perceber que, ok, se estás a passar aqui por um processo, ou que seja de perda de peso, ou que seja outro objetivo qualquer, que não vai ser para sempre, não é? Mas durante ali um período, se tu não te restringires um pouco, tu tens que te sacrificar um pouco, não é? E perceber que isto não vai ser para sempre. E não significa também que, passado um tempo, eu não vou poder, por exemplo, olha, beber uma cervejinha. Não vejo qual é o mal, não é? Agora, a questão é nós queremos ali, sempre, toda hora, olha, vou comer ali uma bolachinha, ou vou comer ali, vou petiscar algo mais, não é? E nós vamos nos sabotando. E vemos, epá, afinal não está a dar resultados. Mas se a gente vir durante a nossa semana, quantas vezes é que eu me sabotei? Se calhar várias vezes, não é? Então, ou seja, da mesma forma que, por exemplo, temos um objetivo financeiro, eu quero comprar alguma coisa, não é? Eu estou a juntar, por exemplo, para comprar um carro melhor. Se eu não tirar ali parte do meu salário, eu não vou comprar esse carro nunca, não é? Toda hora eu vou lá e mexo nesse dinheiro. Com o nosso físico vai ser a mesma coisa, não é? Nós temos que primeiro perceber, ok, olha, eu vou ter que me sacrificar um pouquinho. Mas também perceber que nós não podemos nunca fazer do 8 ao 80, porque senão nós vamos começar motivados, não é? Como tu disseste, Gabriel, mas ao longo do tempo vai passar 2 semanas, 3, está tudo ok, é uma maravilha, nós estamos motivados, não é? Passado normalmente 2 meses, não é? Aí é que começa a vir ali a desmotivação. Então o que é importante perceber? Que nós não podemos pôr tudo para o fim de semana. É um dos nossos pilares, que é a rotina, não é? Que é, ok, eu vou fazer ali o melhor de segunda a sexta, o que é que acontece? No fim de semana eu estrago todo. Então é preferível, e nós também tentamos demonstrar isso aos nossos alunos, que, olha, durante a tua semana, ok, estás com desejo de um docinho, estás com desejo de alguma sobremesa, há opções que tu podes fazer, que sejam um pouquinho mais saudáveis. Olha, apetece-me comer uma sobremesa depois do almoço e a pessoa restringe-se tanto que chega a um ponto que não vai aguentar. Em vez de comer se calhar uma barrinha, vai comer uma tablet inteira. Não é? Então é preferível, por exemplo, olha, vou ver na minha semana, ok, estou a ter desejo, por exemplo, quarta-feira, por que não? Depois do almoço,
comeres ali um chocolatinho negro ou tentar procurar uma opção mais saudável. Sim, até porque Não é? hoje em dia há opções saudáveis para Isso, tudo também. isso. Por isso é só encontrar uma alternativa mais saudável para chocolate preto, bolinho. Não sei se já, Não, é isso. já tinhas acabado. Outra coisa que o Ada está a dizer é fundamental para a motivação, é ter os objetivos bem definidos. Quando nós temos os objetivos bem definidos é muito mais fácil sabermos, ok, é isto que eu quero, então até para isso eu tenho de fazer isto. E claro, arranjar um equilíbrio para tu fazeres esses objetivos também, como ela estava a dizer, também não ficar ali, eu agora então tenho de só seguir o plano. E outra coisa que eu acho que ajuda muito, influencia muito, é de estar rodeado de pessoas com os mesmos objetivos que tu. Quando as pessoas que estão à tua volta pensam da mesma forma, têm os mesmos objetivos, parece que é mais fácil para a gente andar todos para o mesmo lado. Por isso é uma das coisas que nós também temos percebido isso. E às vezes estamos sozinhos, estamos fora da corrente, às vezes. E então aí fica mais difícil. Pronto. Aí, o que é que a gente aconselha? Se calhar pesquisar no Instagram, em vez de ver comida de fast food, põem os nutricionistas que falem assim, procura aí o casal aranha, tipo coisa mais assim, para influenciar positivamente também o nosso dia a dia e também nos trazer motivação nessa área, nos nossos objetivos, para conseguirmos cumprir os nossos objetivos. Lembrei-me agora, se puder só concluir aqui, que realmente isso é fora da corrente, não é? Que eu lembro perfeitamente que quando começaste a mudar o teu estilo de alimentação, nós começamos, quer queiramos, quer não, se estivermos em outros ambientes, vamos denunciar e às vezes não é por mal, não é? Às vezes, olha, eu não quero comer esse bolo porque tem isto e aquilo e isso eu sei porque é que me vai acontecer, não é? É igual quem anda na luz vai denunciar quem anda no mundo, não tem como, não é? E às vezes nós temos que ser realmente firmes no que a gente quer e dizer, olha, eu não posso, olha, obrigado, mas eu hoje eu não quero, e muitas vezes nós não conseguimos dizer não. Sim, é verdade. Certo. Então, mesmo a finalizar, e se vocês quiserem partilhar a vossa página, se quiserem falar um pouco, divulgarem um bocadinho, então. Ok. Então nós temos um Instagram que se chama Casal Aranha, né, onde falamos um bocadinho sobre estes temas que até falamos aqui, sobre saúde, alimentação, exercício físico e a rotina, e nós vamos partilhando lá algumas coisinhas. Fora disso temos também um programa que nós chamamos de Mais Saúde, onde lá está, ajudamos as pessoas nestes 3 pilares e também na inteligência emocional, ou seja, lá está na motivação, ajudar a pessoa também a ter motivação. E temos aqui um programa também para ajudar as pessoas então realmente a conseguir atingir os seus objetivos, que às vezes, mesmo estando rodeados de pessoas, às vezes é preciso aqui uma ajuda, de calhar, profissional para conseguir ter motivação, para orientar no caminho certo, pronto, e nós estamos também cá para isso. Por isso queres dizer? Sim, é isso mesmo, nós queremos mesmo ajudar, como nós vimos também que o que é que isso aconteceu na nossa vida, não é? Como tudo mudou, não é? Às vezes nas simples coisas do dia a dia, e o principal é o seguinte, o que vai mudar é a tua mente, não tem como, não é? Tu começas a pensar de outra forma, é o mesmo que aceita Jesus, não é? O Espírito Santo vai trabalhando contigo, não é? Vai trabalhando no teu coração, na tua mente, não é? Para quem acredita, e tu vais vendo a transformação que isso vai acontecendo, e depois tu vais vendo, olha, isto realmente não faz mais sentido, porque é que eu fazia isto? E tu vais tendo desejos por outras coisas melhores, não é? E vemos o que é que isso nos trouxe, e por isso é que nós decidimos criar isso, não é? E acredito também que de certa forma foi uma mudança de visão, e que Deus também estava a trabalhar connosco, de como é que nós podemos oferecer algo, não é, que nos ajudou tanto. E dando aqui um exemplo, a minha mãe, que fez o nosso programa, não é? Não é que ela estava em obesidade, nada disso, mas sim, tinha ali um pouco de excesso de peso, não é? Muito inchaço também, muita retenção de líquidos, e até tinha ali, às vezes a nível da retenção de líquidos, tinha dias que ela, por exemplo, acordava e estava tão inchada que tinha que ser mesmo com medicação, não é? Exatamente. Às vezes até parecia que estava grávida, e isso era o que a Sara falou, era um inchaço. Então ali começou a mudar um pouco a sua alimentação, começou a introduzir o exercício físico, e nós vemos agora, alguns meses que se passaram, é uma pessoa nova, não é?
É o que eu digo, agora tenho uma mentalidade adulta e está no corpo de menina, porque está uma mudança fantástica, não foi? Verdade. Certo. Queres alguma coisa? Não. Então pronto, acho que está feito por hoje. Eu já agradecer-vos por terem vindo. Obrigada a nós. Muito gratos por termos aqui. E acho que é isso, malta. A gente vê-se no próximo episódio. Continuem a partilhar tudo. Deem like, subscrevam, façam essas coisas todas. E é isso. Tchau, pessoal. Até à próxima.